Essa é a nossa aula de número 4. Estamos avançando na matéria de História da Igreja, edições IBAD, e eu vou pedir para você comentar. Deixa seu comentário, suas perguntas aí nos comentários, desculpe a redundância aqui, para mostrar sua interação com a matéria, que eu acho bem interessante. Bom, iniciando o capítulo de número 4, página 53, os pais apostólicos e os movimentos heréticos. Fazer um contraponto, né, entre os dois. Onde tem pais apostólico, tem movimento herético, tá? E onde tem movimento herético, tem que ter os pais apostólicos, por assim dizer. Então, por volta do ano 100, o cristianismo já estava representado na Ásia Menor, Síria, Macedônia, Grécia e na cidade de Roma. E observando um fato interessante hoje, dentro da nossa realidade, dentro da nossa era, no nosso século XXI, o quão fraco é o cristianismo bíblico, tá? Justamente nessas regiões, né? Tanto na Ásia Menor, Síria, Macedônia, Grécia e em Roma. Cristianismo autenticamente bíblico, cristianismo da cruz, do evangelho de Cristo, da reconciliação, do perdão, sem idolatria, sem imagens, centrado na pessoa de Cristo Jesus. É muito triste, é muito deprimente saber que nessas regiões onde receberam tantos ícones, digamos, da Igreja de Cristo, pregando o Evangelho, anunciando Jesus, anunciando a cruz, anunciando a única salvação, o único Salvador, Cristo Jesus, e o que eles são hoje, o que eles representam de cristianismo, dentro, digamos assim, na pureza da palavra, na essência mesmo, é muito fraco, quase que não existe praticamente. Que evangelho que nós temos hoje? Evangelho nós temos hoje na Síria, por exemplo, na Macedônia, na Grécia, gente. Para pensar comigo. Então, me parece, não quero ser fatalista, não quero aqui também trazer nenhum dogma, pensem comigo, né? Isso nós vamos ver até em outras matérias mais à frente. Me parece que só a grande tribulação mesmo, um cataclisma mundial, uma necessidade profunda de buscar a Deus para equacionar o problema dessas regiões do mundo que já receberam o Evangelho. E que o Brasil, o nosso Brasil, ele não vá para o mesmo caminho enquanto morrer, enquanto, digamos, igreja verdadeira de Cristo, no sentido verdadeiro que eu digo, de ter, digamos, um segmento 100% Escritura, Evangelho, Bíblia, Palavra de Deus, Cristo Jesus e por aí vai, tá? Então, Plínio, o jovem, relatou ao imperador Trajano que o contágio daquela superstição havia penetrado não apenas nas cidades, mas também nas vilas e regiões rurais. Ele notificou que até quando começou a agir para combater a disseminação, os templos pagãos já haviam sido desertados, tá? Plínio faz outro importante comentário, olha só o que o Plínio comentou, tá? Esse Plínio, o jovem, foi um escritor romano que se referia ao cristianismo em seus escritos. Ele era sobrinho de Plínio o Velho, no caso, né? Olha o que ele disse à época, tá? O Grossan é um erudito que comentou. Eles afirmam que sua única culpa, seu único erro, era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer, num certo dia determinado, quando então cantavam responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, nunca mentirem, e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Há uma crítica, digamos, um levante na fala aqui do Plínio, o jovem. Um fato que confirma a veracidade dos relatos da significativa expansão do cristianismo é a variedade e quantidade de escritos cristãos que podem ser situados nos anos finais do primeiro século e na primeira metade do segundo. A esse período pertence, obviamente, algumas das obras posteriormente incluídas no canone do Novo Testamento.
as duas cartas atribuídas a Pedro, por exemplo, como também as cartas joaninas e o Apocalipse de João. Em adição a estes livros, há a coleção de literatura dos pais apostólicos. Claro que esses escritos aqui, tais como dos pais apostólicos, eles não estão no nosso canon, porque não foram considerados, por assim dizer, desculpe até a redundância, canônicos, tá? Outra coisa, o que está no nosso canon, os 27 do Novo, os 39 do Antigo, penso eu, são aqueles que Deus quis, aqueles que Deus permitiu que ali estivessem. E claro, tem um crivo para teste de canonicidade, canon quer dizer vara de medir, que deu autoridade, digamos assim, apostolicidade e outros termos também para que determinados livros, tais como os que nós temos, estivessem no canon do Novo Testamento. E os escritos dos pais apostólicos não entraram. Na comunidade cristã do primeiro século, usavam o termo pai ou padre, como a referência aos bispos que presidiam a igreja em uma cidade. Pai também era aplicado aos presbíteros e aos escritores que defendiam a doutrina cristã contra as heresias. Onde tem palavra de Deus autenticamente sendo pregado, vai ter heresia contra, tá? E onde tem heresia, vai ter que ter autêntica palavra de Deus para combater a tal heresia. E me parece, eu já citei esse termo aqui em outros vídeos, outras aulas aqui, a história vai ser sempre cíclica, ela sempre vai se repetir novamente. Os erros do passado parece que eles aparecem na atualidade com novas cores, novas maquiagens e novas roupagens. Parece que é sempre a mesma coisa. Os pais apostólicos, então, o que seriam eles? Página 54 nós estamos. Herdeiros imediatos da tradição dos apóstolos de Cristo. Esses são considerados os pais apostólicos. Aqui na página 54, 55 tem alguns aqui. O Barnabé, o Clemente de Roma, o Hermas, o Inácio, o Policarpo e o Pápias. Esse Barnabé aqui, gente, supostamente o companheiro do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. A carta de Barnabé é um dos escritos mais antigos e mais enigmáticos do cristianismo. Observe, o texto combina uma mensagem apocalíptica com uma hermenêutica alegórica e não está no canon das nossas escrituras. Evidentemente, por algum motivo ele não entrou. E também pouco importa. Vamos trazer então e colocar ele no canon, vai mudar alguma coisa? Vai mudar a nossa salvação? Vai mudar o que é necessário para conhecer a Deus, a Cristo, enfim? Não vai mudar nada, absolutamente nada, tá? Simplesmente não entrou. E esses outros que eu citei também, tidos como pais apostólicos, que também não entraram os seus escritos. Os escritos dos pais apostólicos seria o quê? Depois dos evangelhos, Atos dos Apóstolos e a Carta dos Apóstolos, os escritos dos pais apostólicos constituem uma fonte primeira da tradição viva não canônica, tá? Deixar bem claro, são escritos não canônicos, não entraram na Bíblia. Através desses escritos é possível descobrir os caminhos e a praxis de uma igreja que caminhava na proclamação do evangelho e que permanecia em oração, tá certo? E tem alguns escritos deles, por exemplo, o Didaquê que vai ter instruções morais, instruções litúrgicas, regras para os profetas da época, que mais? As duas cartas de Clemente, 7 cartas de Inácio às igrejas, página 56, cartas de Policarpo, carta de Barnabé, carta a Diogneto, fragmentos de Pápias. Então tem várias escritas do pastor Hermas e assim sucessivamente, tá? Heresias e ameaças ao cristianismo. Aqui citamos alguns: o ebionismo, tá? O gnosticismo, já citamos isso em outras aulas. Líderes gnósticos da época, os heresiarcas, os hereges da época, tá? Saturnino de Antioquia, o Basilides, um tal de Cerinto, um tal de Valentino, o Marcião, citado aqui na página de número 61.
O montanismo também era uma heresia muito difundida na época. O montanismo representava a noção de dispensação do Espírito Santo, combinavam com a nova convicção de que o fim dos tempos estava próximo. Representava também uma reação contra as tendências seculares que já se faziam sentir na igreja, tá? Montano, ele provinha de Ardabal, a região próxima da Frígia, lá na Ásia Menor, no caso, proclamou-se instrumento passivo, mediante o qual falava o Espírito Santo, falava só através dele, tá? O maniqueísmo também foi uma heresia da época, tá? Movimento iniciado por Maquineu, na Pérsia, continha muitos elementos do zoroastrismo, até no maniqueísmo, defendia uma visão dualista da criação, luz versus trevas. Acreditavam que Cristo era o representante da luz e o Satanás é o representante das trevas. Diziam que os apóstolos tinham corrompido os ensinos de Jesus e que Maquineu, os representavam na forma mais pura, ensinavam ainda que o corpo de Cristo era um corpo ilusório, tá? Espírito do anticristo daqui. Aqueles que não creem que Jesus esteve em carne aqui, João já tinha escrito, tá? Bem antes do Maquineu aqui. Que aqueles que não crescem dessa forma estariam debaixo de uma inspiração do espírito do anticristo. Muito bem. Página 62, questões para nossa reflexão aqui. Aponte algumas realizações importantes dos pais apostólicos, já citamos eles, tá? Quais foram as principais heresias que os cristãos tiveram que enfrentar nos primeiros séculos da história da igreja? E essas heresias, o gnosticismo, esses heresiarcas como o Maquineu, o Montano aqui, gente, elas estão vívidas ainda hoje, mas com novas roupagens, tá? Novas roupagens, novas cores. Eu vejo o seguinte, que ao longo do tempo, a técnica do nosso inimigo, o inimigo da igreja verdadeira de Cristo, o inimigo das Escrituras, da palavra, da ortodoxia do verdadeiro evangelho, aquele que saiu da boca do Senhor Jesus, não da boca de líderes, tá? Não da boca, aquele pastor pensa assim, aquele líder pensa... Não, tem que ver o que Cristo pensa, o que Cristo diz, tá certo? Em primeiro momento, nós devemos ter uma leitura fundamentalista da Bíblia. Fundamentalista por quê? Vamos ver o que ela diz, o que está escrito, não é achismo. Jesus já combatia isso no seu tempo, errais, porque não conhece a Escritura e nem o poder de Deus, tá? Então, nesse sentido, a nossa única regra de fé e prática é aquilo que está nas Escrituras. Mas aquele líder que é consagrado a Deus, ele teve um sonho, teve uma revelação, Deus falou com ele. Queridos, Deus não vai falar nada que já não esteja escrito. Deus não vai revelar nada diferente. Eu tenho aqui uma revelação nova, então ela é velha ou é mentirosa, tá? Então ninguém tem uma revelação nova. Eu tenho aqui uma nova roupagem, uma nova ressignificação das Escrituras e uma nova aplicabilidade dela. Eu vejo na nossa atualidade pequenos grupos cristãos, ou até ditos cristãos, que estão tentando pegar a Escritura e aplicar ao seu modo de vida. Nossa igreja pensa assim porque nós queremos que seja dessa forma, porque o nosso líder e tal, ele pegou aquele texto lá, aquele outro texto aqui, fragmentou aqui, juntou tudo e dá base para a forma que nós vivemos. Meus amados, se não tiver escrito na Bíblia, se não seguirem as regras de hermenêutica, de exegese, de interpretação das Escrituras, é aquilo que o apóstolo Paulo falou. O que é que o Paulo falou? Se descer um anjo do céu, pregar um outro evangelho. O que é outro evangelho? Diferente do que está escrito, diferente do que está anunciado, diferente daquilo que a igreja ao longo de 2000 anos tem pregado. Quando eu digo igreja, não estou falando de instituição nenhuma, estou falando das pessoas que compõem a igreja e que verdadeiramente são fiéis àquilo que está escrito, reproduzem aquilo que está exarado nas Escrituras. É disso que eu estou falando. Quando Paulo diz, se descer um anjo do céu pregar um outro evangelho, seja considerado anátema. E olha o que ele está dizendo, Paulo, nem que desça um ser divino, um ser angélico, um ser de outra dimensão, um ser, digamos, vim lá do trono anunciar que Isaías estava equivocado, que os discípulos estavam equivocados, que não é bem assim o que Jeremias quis dizer, e a nova tradução é exatamente esta. Então a Bíblia já me dá a salvaguarda de dizer o seguinte:
é anátema, está recusado, está rejeitado e pronto, né? Então não tem um outro evangelho que a gente abrace, que a gente propague. É o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho da reconciliação, o evangelho da centricidade em salvação em Cristo Jesus. O outro é anátema e paliativo humano herético apenas.